e especialmente o nosso palestrante, que é o nosso colega, o Dr. Roberto José Negrão Nogueira, que é coordenador da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do HC do Unicamp, que é livre docente em pediatria pela FCM. Agradeço a sua presença, Negrão, e a dos demais aqui pela presença também. Muito obrigada. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Acho que sim, né, Ângela? Sim, estamos te ouvindo bem, Negrão. Tranquilo. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto nessa reunião do departamento que, apesar de ser relativamente pouco explorado na prática médica, eu digo na graduação, ele é extremamente importante, porque a gente convive muito com essa questão de realimentação. Basicamente, essa foi a minha exposição na tese de docência, mas eu mudei essa aula para torná-la um pouco mais curta, né? Tornar um pouco mais ágil para hoje, sem perder o conteúdo. A gente teve grandes mestres em nutrição aqui na Unicamp, né? Eu destaco o professor Jarbas e o professor Colares, mas também toda a disciplina de gastroenterologia pediátrica, o Fernando, Elisete, Gabriel, sempre foram incentivadores do estudo de nutrição. Então, vou começar com a alimentação. Nós vamos abordar os seguintes tópicos. Vamos fazer uma breve definição, vamos conversar sobre os grupos e fatores de risco. Eu trouxe alguns casos clínicos e artigos que a gente participou da publicação para exemplificar um pouco. Falaremos sobre a resposta metabólica à inanição e a realimentação, os distúrbios minerais mais frequentes, que pode ser a hipofosfatemia, a hipoportacemia com magnesemia. Um destaque do excesso de tiamina, tanto pela frequência quanto pela gravidade, se não diagnosticado. E depois a gente vai finalizar com o nosso protocolo aqui do serviço, que ele se baseia em experiência clínica, mas também, obviamente, né, em artigos científicos e no consenso da Academia Americana para Nutrição Parenteral e Enteral, Sociedade Americana. Qual seria a definição? A definição clássica está aí, ó, uma série de alterações metabólicas e eletrolíticas decorrentes da reintrodução e ou aumento da oferta de calorias após o período de ingestão energética diminuído aos outros. A primeira reflexão que a gente deve fazer é que todo e qualquer paciente que será submetido a uma renutrição, ele corre o risco de fazer realimentação. E, particularmente, quanto menor o estoque muscular desse paciente, ou seja, quanto maior o tempo de inanição, mais eu tenho o risco de fazer uma alimentação, porque mecanismos adaptativos já terão sido desencadeados. Nós vamos falar quais são esses mecanismos adaptativos. Uma outra definição bastante mais simples é a queda acima de 10% do valor mínimo dos seguintes minerais: fósforo, potássio ou magnésio. Vocês vão falar assim, poxa, mas queda de 10% de potássio eu vejo sempre. Sem dúvida. É muito frequente. Mas a queda do fósforo, ela é um fenômeno pouco frequente na prática clínica, mesmo em pacientes internados. Ela ocorre em mais ou menos 3% dos pacientes internados. E nessa alimentação, ela sobe para aproximadamente 30% dos casos. Por isso que tem alguns autores e alguns revisores que aceitam a definição desse nível de alimentação, revisores de artigos, quando você coloca simplesmente que houve uma queda de fósforo. A hipofosfatemia, ela não é exatamente o sinônimo de alimentação, mas ela é quase isso. E outra definição é ou clínica compatível com deficiência de tiamina. Aí nós vamos entender bem durante a aula por que isso, porque a tiamina, ela participa ativamente, como toda vitamina do complexo B, mas a tiamina tem um papel fundamental
na ativação do ciclo de Krebs, como nós vamos ver, e realimentar é liberar energia, ou seja, é fazer respiração aeróbica, e por isso você precisa da integridade e da ativação do ciclo de Krebs. Então, agora vocês veem aí numa cor avermelhada os destaques para a definição. Uma coisa que a gente precisa entender também é que esse processo pode ocorrer independente da fonte de caloria afetada. Pode ser oral, intraoral, parenteral, ou até a glicose intravenosa. E olha que eu coloquei aí na glicose intravenosa os 3 asteriscos. Nós vamos mostrar para vocês, durante a aula, um caso onde a realimentação ela se deu provavelmente pela infusão de glicose intravenosa, desencadeado pela glicose intravenosa. O que tem de comum essas 4 estratégias? As 4 estratégias têm em comum o aporte de açúcar, seja ele via trato digestório, seja ele intravenoso, que liberará um hormônio anabólico extremamente importante, que é a insulina. Então, gravar essa premissa é extremamente importante. Na faixa etária pediátrica, quais seriam os grupos de risco? Então, o estudo de saúde mental, aí a gente pode dar um destaque muito relevante para a anorexia nervosa. Os pacientes que têm má absorção, ressecção intestinal, transtorno de uso de álcool e substância psicoativa, embora seja mais frequente em adultos, se a gente lembrar que na faixa etária pediátrica nós começamos a lidar também com adolescente, né, é importante. Jejum de migração, infelizmente, nós temos bastante relevante no século XX a questão da tentativa de migração devido à guerra, devido à instabilidade política, e essas pessoas, essas crianças que ficam em campos intermediários, aí até conseguir ou não um visto de entrada, elas ficam sob privação alimentar. Nós temos, infelizmente, muitos casos de abuso infantil, e alguns pacientes que têm uma doença metabólica agressiva, como a insuficiência renal. E, obviamente, como a gente fala de aporte de glicose, hiperglicemia, alteração hormonal, os pacientes em pronto-socorro, terapia intensiva, claro que sempre são fatores de risco para a realimentação. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar como que a gente raciocina quando eu tenho um paciente que vai ser alimentado. Então, como que a gente raciocina? A primeira pergunta que a gente faz é se pode utilizar o trato gastrointestinal. Caso ou possa, você vai perguntar se ele pode e quer ingerir. Por que eu quero? Justamente por causa da anorexia nervosa. Ele pode ingerir, mas não quer. Se ele puder e querer ingerir, é nutrição oral, com atenção na monitorização. E eu vou explicar qual é a monitorização. Se ele não pode ou não quer ingerir, é nutrição enteral. E aí a atenção na monitorização tem que ser redobrada. Por quê? Porque a alimentação dele não é mais espontânea, não é mais dependente dele. Eu faço uma realimentação já forçada. E se ele não puder utilizar a trato gastrointestinal, então, por exemplo, em situações onde ele está num pós-operatório, imediato, ele não vai poder usar o trato digestório, eu vou fazer a nutrição parenteral, aí a atenção na monitorização deve ser máxima. Por que essa graduação? Quanto mais artificial a minha alimentação, menos controle intrínseco o paciente vai ter, maior é a perda de glicose por minuto que eu consigo dar e, portanto, maior a chance de realimentação. De novo, só reforçando o conceito, a chave do conceito de realimentação é o uso de açúcar e liberação de insulina. E uma observação importante é que até o aporte simples de glicose deve ser considerado. Então, vamos supor que por algum motivo o paciente extremamente desnutrido fique no pronto-socorro 3, 4 dias com soro glicosado, ele pode desencadear a realimentação por esse soro glicosado.
visto que ele estava recebendo um aporte muito pequeno de açúcar antes. Tá? Quando a gente vai explorar a alimentação, um dos primeiros trabalhos que a gente se preocupou foi fazer na nutrição parenteral. Então, a gente quis ver quantos pacientes tinham disfosfatemia quando usavam nutrição parenteral. Então, nós estudamos aí em 3 períodos. O período 1, que era até 48 horas de nutrição parenteral, o período 2, que era do D1 ao D4 de parenteral, e o período 3, depois do D5 de parenteral. O que a gente percebeu? Que a hipofosfatemia ocorria no primeiro período em até 50% dos pacientes, 54%, e no 2, 37,6%. Então, premissa básica, entrou com nutrição parenteral, eu preciso ter uma monitorização do fósforo, magnésio e potássio. E vocês podem ver aí que a do potássio e do fósforo também, e do magnésio, desculpa, também foi grande, né? Mas eu destaquei aqui o fósforo, e corrigir se necessário. Então, eu preciso monitorizar. Já no terceiro período, que é depois do dia, diminuiu bastante. E você vê que o N aqui, a gente manteve um N razoavelmente grande, mais de 100 pacientes, o que nos leva a deduzir que esse período mais crítico são os primeiros 5 dias. Isso foi em nutrição parenteral, mas em nutrição enteral também a gente teve a oportunidade de mostrar isso. E aí são aproximadamente os meus períodos. Vocês podem ver que, além da hipofosfatemia, HPA e hipofosfatemia, tá? Ela tem o primeiro período de avaliação, ocorreu em praticamente 30% dos pacientes, se manteve até o segundo período em 37%, e manteve a hipofosfatemia durante toda a avaliação. Aqui não é um aporte abrupto de fósforo. Eu falo, mas por que essa diferença, um aporte abrupto de nutrição? Por que essa diferença tão grande parenteral? Justamente porque quando você começa com a nutrição enteral, você vai progredir na nutrição enteral. E na nutrição parenteral, a gente consegue dar um aporte mais rápido do que na nutrição enteral. Além disso, a gente encontrou um dado importante, que é que a elevação da proteína C reativa estava relacionada com a hipofosfatemia. Isso, obviamente, devido a uma alteração hormonal pela liberação de hormônios contrarreguladores que ocorre no processo inflamatório. Então, essa é a hipótese mais provável. Isso explica também porque os pacientes que fazem realimentação, eles o fazem com uma frequência grande, mas dentro de uma UTI, a chance de fazer é maior ainda. Os pacientes críticos é maior ainda. Na faixa etária pediátrica, a gente poderia destacar 2 grupos de risco, então, que são... todas aqueles que eu falei são grupos de risco, mas de destaque, eu gostaria de colocar 2 grupos de risco. Um, que é a anorexia nervosa, e 2, que é o paciente crítico, seja ele em pronto-socorro ou não. A anorexia nervosa, a gente tem visto cada vez mais em menor faixa de idade. Quando eu comecei a fazer nutrologia, eu estava acostumado a ver pacientes de idade maior, acima de 16, 17 anos. Hoje eu tenho visto muitos pacientes com 10, 11, 12, 13 anos, né, com anorexia nervosa. Então, ela se torna um problema também da faixa etária pediátrica, adolescente, né? É um distúrbio mental muito, muito frequente. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui. Esse é um caso verídico não publicado, né, de uma adolescente com anorexia nervosa. Então, uma menina de 13 anos, cuja queixa era de maio a 14 dias. Há 11 meses, havia uma história que ela restringia voluntariamente a alimentação, pegando febre e outras queixas.
A primeira menstruação dessa garota havia sido com 12 anos, então ela já estava com ciclo menstrual regular. Essa informação é importante, porque na anorexia, uma das coisas que acontece é pela alteração hormonal, você acaba desregulando o ciclo menstrual. Então, ela não menstruava mais há 3 meses. Ela havia perdido 18 quilos, mesmo assim considerava-se obesa e temia a possibilidade de ganhar peso. E a família notou um comportamento alimentar diferente há 6 meses. Ela começou a dar uma preferência muito grande para alimentos hipocalóricos e se preocupar muito em estudar sobre a doença. Quando a gente observa esse caso, a gente tem o diagnóstico da anorexia nervosa clínico pela história, né? A restrição voluntária de alimentação, considerar-se obesa, ou seja, alteração na imagem corporal, porque para quem perdeu 18, a não ser que ela fosse realmente obesa, mas ela não era, considerar-se obesa é uma alteração na imagem corporal, e a temeridade em ganhar peso. Então, é a tríade fundamental para o diagnóstico de anorexia nervosa, diagnóstico clínico. E como é que o paciente se adapta a isso, né? Ele diminui a produção hormonal. E por que ela diminui a produção hormonal? Porque ela está numa situação de pouca energia. E quando diminui a produção hormonal, nós já estamos vendo um dado aqui, ela não menstrua há 3 meses. O organismo ele faz a opção, né, dele. Qual é a opção do organismo? Ele passa a produzir menos hormônios que não interessam tanto para a sobrevida. Ou seja, no caso, ela para de produzir hormônios relacionados à regulação do ciclo menstrual, então ela não menstruava mais. Ao exame físico, a gente notava, eu já vou colocar em vermelho, que é importante, uma frequência cardíaca, uma IPA no percentil 5, ela apresentava um IC abaixo do percentil 5, 12,33, escasso tecido celular subcutâneo, não havia edema detectado, no abdômen cavado. Alguns outros dados que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente procura na anorexia nervosa, ela apresentava um sinal de Russell negativo. O que é o sinal de Russell? O sinal de Russell é uma calosidade que aparece principalmente no segundo ao quarto dedo da mão, mais frequentemente no segundo dedo da mão, nas interfalangianas, devido ao contato do suco gástrico com a pele, por pacientes que usam o dedo para vomitar. O dela era negativo. E ela não apresentava realmente um comportamento vomitador, bulímico, compulsivo. Era mais uma anorexia por comportamento restritivo, era mais um emagrecimento por comportamento restritivo. Ela é internada em outro serviço, não aqui, e durante a realimentação com dieta integral e no 4º dia de internação, ela desenvolveu um quadro de diminuição da força muscular e aparecimento de onda U no monitor, confirmado no eletrocardiograma, e foi detectado, né, na avaliação laboratorial níveis plasmáticos diminuídos de fósforo e potássio e níveis no limite inferior da normalidade de magnésio. Essa paciente havia dosado, esses níveis haviam sido dosados antes. Então, nós notamos uma queda do fósforo, potássio, nível marginal de magnésio, e a onda 1 no monitor, ela está relacionada, muito provavelmente, à hipocalemia desse paciente. Então, aqui está um exemplo de um paciente que desenvolveu uma alteração metabólica de potássio, magnésio e fósforo na renutrição por anorexia nervosa. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês, antes de fazer a explicação fisiopatológica, do que nós acabamos de ver, é o paciente crítico em pronto-socorro. Esse caso já é um caso publicado. É um garoto de 7 meses que veio ao pronto-socorro por dor na barriga entre aspas, porque ele tem 7 meses, era impressão materna.
O exame físico, o paciente apresentava-se irritado, com taquicardia e taquipneia, pressão arterial normal e uma distensão de abdômen. Evidente, realmente havia uma extensão. Ele foi avaliado pela cirurgia pediátrica, foi descartado a necessidade de cirurgia. E esse paciente começou, como ele estava no pronto-socorro, numa avaliação cirúrgica e tinha distensão abdominal, ele foi colocado num soro basal, soro glicosado, com sódio e potássio. Como havia piora, principalmente piora do padrão respiratório, depois de algumas horas, ele é encaminhado ao UTI, onde foi instalada a ventilação mecânica e droga vasoativa. O paciente evolui com 72 horas de internação com convulsões incontroláveis com o uso normal, o uso habitual de anticonvulsivantes, né? Diazepina, fenitoína, fenobarbital, e dazolam contínuo, e foi notado pelo médico um aumento do lactato arterial para 13 milimol por litro, sendo normal até 1,6. Esse paciente já tinha uma gasometria anterior com lactato normal, e houve essa observação. A partir dessa observação, e considerando uma convulsão sem controle com anticonvulsivante, e com lactato acidemia, num paciente que estava bem perfundido e bem oxigenado, ele estava em ventilação e com droga vasoativa e com uma PA apropriada, foi feito para ele tiamina intravenosa e reverteu a lactatoacidemia em poucas horas para 1,3 e houve interrupção completa da convulsão. Ele fez um equivalente ao Wernicke, ou a gente pode chamar, ele fez uma encefalopatia de Wernicke numa apresentação infantil, que é uma apresentação onde a gente tem uma encefalopatia de Wernicke sem aqueles comemorativos clássicos da encefalopatia no adulto, que seriam nistagmo, confusão mental, obnubilação, mas ele fez a forma pseudomeningítica de encefalopatia de Wernicke, que é descrita em laquetes, tá? E foi confirmado, nós fizemos uma tiamina e depois fizemos exames, mas a gente pode ver aí com a flecha vermelha, né? As lesões capsulares, pode ser feito. O diagnóstico, ele é um diagnóstico imagiológico, você pode também fazer a tiamina, mas a lesão é característica, o radiologista, ele consegue dar esse diagnóstico ao analisar a imagem. Então, por isso que esse caso foi motivo de publicação. Depois, conversando com a mãe, ela utilizava uma fórmula de extrato de soja sem enriquecimento de tiamina. É preciso lembrar que as fórmulas de extrato de soja, não as fórmulas de pesquisas, né, que são os laboratórios aí fazem fórmulas infantis, mas as fórmulas de extrato de soja, elas não têm tiamina em quantidade adequada, e o paciente provavelmente tinha o quê? Então, uma deficiência de tiamina prévia, e ao ser exposto ao soro glicosado, ele desenvolveu uma encefalopatia de Wernicke, forma infantil, forma pseudomeningite. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento, gente? Porque eu vou entrar na parte mais difícil da aula, que é na parte celular. Vou considerar o silêncio de vocês como não. Então, vamos voltar agora à definição, né? Então, queda de fósforo e ou potássio e ou magnésio e ou clínica compatível com deficiência de tiamina. Vocês viram que o primeiro exemplo corresponde à queda dos minerais e o segundo exemplo à deficiência de tiamina e, portanto, os dois pacientes fizeram seguir a alimentação. E por que ela ocorre? Então, não assustem com esse slide. Realmente ele deu bastante trabalho para fazer, mas o objetivo
é ser didático com ele. Então, vocês estão vendo na parte de baixo que eu estou mostrando o metabolismo básico dos macronutrientes. Então, o indivíduo com metabolismo normal, ele tem um equilíbrio entre glucagon e insulina. Para vocês terem uma ideia, normalmente a gente tem uma quantidade aproximada de 3:1 entre hormônio controlador glucagon e insulina. Esse é o mecanismo normal nosso. O carboidrato que a gente ingere, ele é armazenado quando excessivo sob a forma de glicogênio, quer dizer, aquele que não foi aproveitado no momento, e ele fica disponível lá para ser usado, o glicogênio, num processo de glicogenólise quando eu fico em jejum. E o lipídio que a gente come, ou o excesso de carboidrato, ele levará a um acúmulo de ácido graxo, e a lipólise, ela é restrita. Ela só vai ocorrer se eu ficar mais tempo sem comer e eu já tiver terminado ou deixado muito pequeno meu estoque de glicogênio. E, normalmente, a gente não faz proteólise. A proteína ela é usada para incorporação. Então, recordando o que eu acabei de falar, quando eu tenho eu como, depois de um período que eu fico sem comer, eu tenho glicogenólise, ou seja, eu movimento glicogênio, e se eu ficar um período maior, eu vou fazer neoglicogênese, nova formação de glicose por lipídio, por lipólise. E a proteólise não é para ocorrer, tá? Habitualmente. Então, na falta de açúcar, quando eu não tenho açúcar, eu libero glucagon, e aí vocês estão vendo o que aqui? Vocês estão vendo o glucagon vai mobilizar o glicogênio do músculo e do fígado. Então, lembrar que o paciente, por exemplo, hepatopata, que normalmente tem pouca massa muscular e fígado que não tem uma função adequada, um indivíduo cirrótico, por exemplo, ele tem pouco estoque de glicogênio, por isso, comumente, ou mais frequentemente, pode fazer hipoglicemia. Mas o indivíduo normal, na falta de açúcar, libera glucagon e vai ocasionar glicogenólise, e eu aproveito a glicose no ciclo de Krebs, e eu preciso ainda da insulina para aproveitar a glicose. Então, o indivíduo normal tem liberação adequada de glucagon e insulina, aquela relação que eu falei, aproximadamente 3:1. E a gordura que eu como, né, que nós comemos, num paciente normal, uma parte dela vai para a lipogênese e uma parte dela vai para a lipólise. Mas quando uma parte vai para uma coisa e quando vai para outra? Bom, se eu ingiro gordura em grande quantidade e eu tenho o meu mecanismo de insulina adequadamente funcionando, eu faço lipogênese. Por isso que algumas pessoas preconizam a dieta low carb. Por quê? A dieta low carb eu não vou liberar insulina e eu faço menos lipogênese, engordo menos. Ela pode funcionar durante um tempo, depois não funciona mais. Tá? Mas não é o escopo aqui da aula de discutir. E quando eu diminuo a insulina, ou seja, quando eu entro no período de inanição, e eu diminuo a insulina porque eu parei de comer, eu começo a fazer a gliconeogênese, ou seja, a nova formação de açúcar a partir de lipólise. Então, eu começo a substituir a glicose por gordura como fonte principal de nutrição. E olha que interessante, a lipólise, ela leva o triglicéride a ser quebrado até ficar pequeno como um de cadeia curta, que são os corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles conseguem manter o estímulo do sistema nervoso central. Então, você vai ver o indivíduo com inanição, mas com a cognição totalmente preservada pela grande presença de corpos cetônicos. Resumindo o que eu falei, é que normalmente vai haver a utilização de carboidrato como fonte de energia, o lipídio como armazenamento de reserva energética, e a proteína ela não é usada, ela é para formação estrutural. E uma relação equilibrada de glucagon e insulina. Mas o que acontece na inanição? Então, naquele paciente que está sob privação alimentar, voluntária ou involuntária.
Então, no metabolismo, no paciente em inanição, o que acontece com o metabolismo do ácido graxo? Falta glicose. Se falta glicose, ele vai secretar pouca insulina. Se ele secreta pouca insulina, ele não vai fazer lipogênese, fará lipólise, liberando corpos cetônicos. E o corpo cetônico vai servir como a fonte de nutrição dele, que é um ácido graxo de cadeia curta, menos de 6 carbonos na cadeia, onde cadeia longa tem 18, 20, onde cadeia média é de 6 a 12. Então, vamos supor que, por algum motivo, o indivíduo entra em inanição e, portanto, vai diminuir a insulina. Como vocês estão vendo nesse gráfico, esse gráfico é um gráfico bastante clássico do trabalho de 1975, onde ele mostra o que acontece, isso é num adulto, tá? Então, você tem aqui, em azul, a glicose exógena, ou seja, o açúcar exógeno, o açúcar que você come, o carboidrato que você come. Você para de infundir, para de se alimentar ou infundir, a glicose ela vai caindo até quando ela já está no nível baixo, 10 gramas a hora, então, de possibilidade de utilização, você começa a mobilizar o glicogênio, que está aqui em cinza, por glicogenólise. Só que a glicogenólise vai acabando o estoque de glicogênio. Quando o estoque de glicogênio já está baixo, eu já começo a ter uma certa gliconeogênese. Na verdade, quando a glicogenólise está máxima, o organismo já entende que ele vai começar a cair o estoque de glicogênio, e, portanto, ele começa a fazer a gliconeogênese, né? A formação de açúcar, a gênese de açúcar, a partir de um novo substrato que não é a glicose, sim o lipídio. Então, eu começo a ter a gliconeogênese e, depois de um tempo, né, quando já acabou o estoque de glicose, que seria até 20 horas no adulto, a gliconeogênese ela domina a nutrição, digamos assim, a estimulação do paciente. Mas olha uma coisa interessante nessa coisa. Vocês estão vendo a gliconeogênese uma cor vermelha, mas olha que ela, no momento, ela sofre uma queda abrupta. Por que será que a gliconeogênese diminuiu? A gliconeogênese diminuiu porque entrou o módulo de sobrevivência. O que é o módulo de sobrevivência? O módulo de sobrevivência que se dá na fome, na inanição, é começar a diminuir o metabolismo global. Porque o organismo percebe que se ele continuar no mesmo metabolismo, ele vai morrer de inanição. Então, o que nós fazemos? Nós começamos a diminuir o gasto energético. O que é diminuir o gasto energético? Eu começo a produzir menos hormônios, seja no caso do sistema nervoso, hormônio sexual. Eu começo a produzir um pouco menos de hormônio tiroidiano, então a frequência cardíaca cai, menos ACTH, a PA cai. O controle térmico começa a ficar menos efetivo, a pele do paciente vai ficando mais fria, a fala do paciente mais lentificada, a frequência cardíaca mais baixa. Então, você tem aquele paciente que está economizando energia, e quando ele economiza energia, ele entra no estado hipometabólico, e é isso que salva o paciente na inanição prolongada. É a capacidade de fazer hipometabolismo. E esse hipometabolismo vai poupar o quê? Vai poupar proteína. Porque, na verdade, quando a gente fala paciente fulano de tal morrendo de nutrição, é porque ele morreu de perda de massa magra. Não é a massa gorda que levar à morte. Então, ele faz o hipometabolismo. Reparem no slide anterior que eu coloco num adulto. O adulto precisa de 42 a 60 gramas de proteína, no mínimo, dependendo do peso, dependendo da atividade, e ele passa a precisar menos da metade disso. Então, ele poupa proteína. Ele consegue sobreviver. Isso chama módulo de sobrevivência. Essa adaptação é uma adaptação que a gente traz na nossa memória, na nossa epigenética, porque ela já existia em épocas de grande fome e antes de a gente ser um
ser que consegue domesticar animal e planta. Quando a gente era caçador-coletor, a gente não tinha nenhuma previsibilidade de conseguir alimento no dia seguinte. Resumindo, então, na inanição vai diminuindo a insulina e aumentar o glucagon, eu tenho glicogenólise até 8 horas, depois de 18 horas eu começo a ter lipólise e cetogênese, e a proteólise, ela é bastante tardia. Esses números são de adulto. Obviamente, se eu estou falando de uma criança menor, esses números são muito antecipados, né? E se tiver uma CIRS, um hipercatabolismo, aí essa proteólise é precoce. Mas aí eu tenho um mecanismo que não é o da inanição. É uma resposta inflamatória levando a proteólise para formar fatores inflamatórios. Então, resumindo, falta insulina, não há lipogênese, eu tenho gliconeogênese com perda de massa gorda, e a magra é mais tardia, porque o organismo só vai fazer neoglicogênese de proteína depois de 3 a 4 semanas, se for um adulto. Mas, nos pacientes que a gente convive, que tem inanição prolongada, ele já vem com a massa magra um pouco diminuída. Então, eu tenho diminuição da deposição e reserva dos minerais intracelulares, que eles ficam dentro da massa magra, particularmente potássio, fósforo e um pouco menos o magnésio. Então, vamos voltar àquele slide, só que agora, não olhando o paciente no metabolismo normal, mas na realimentação. Qual é a chave da realimentação? Volta a receber carboidrato e estimula a liberação de insulina. E a insulina, ela vai mediar a incorporação dos açúcares que você está recebendo. A insulina é um hormônio tipicamente anabólico. Então, ela vai fazer reações anabólicas. Primeiro, retenção intravascular, só de água. E a outra coisa é a incorporação intramuscular. Daqui você já olha, você vai ter que monitorizar diurese, frequência cardíaca, porque eu vou entrar no estado hipervolêmico relativo. E se eu vou ter incorporação anabólica, eu vou diminuir os minerais intracelulares. Desculpa esse slide aqui, gente, mas ele desconfigurou, tá? No formato correto dele, mas resumindo, quem é intracelular, que é o potássio, magnésio e fósforo, vão entrar para dentro da célula porque você tem um mecanismo glicose, insulina, bomba ativa, mediando a entrada desses elementos para dentro da célula. Então, potássio, magnésio e fósforo vão cair no plasma e você vai ter, então, hipocalemia, hipomagnesemia e fosfatemia, podendo ter as manifestações da hipocalemia, né, da hipopotassemia. Então, aqui, aquela primeira paciente, lembra que apareceu a onda U, né? E podendo ter apresentação de hipomagnesemia. Aqui é um torsade, né, a torção das pontas, né? E dá para perceber o eletrocardiograma, as ondas sambando em cima da linha do eletro, dançando em cima da linha do eletro. E um dos achados importantes é a diminuição do fósforo. E para simplificar o raciocínio, quando me perguntam assim, qual é a clínica de fosfatemia? Bom, a clínica da maioria dos pacientes é não ter clínica, não ter manifestação clínica. Por isso que eu tenho que monitorizar. Mas, a clínica da fosfatemia, a gente pode pensar de modo simples nos 3 P's. No P de ATP, no P de 2,3-DPG e no P de G6PD. Por que eu gosto de explicar assim? Porque a ATP é diminuição da força muscular. Quando eu falo força muscular, é de todos os músculos, né? Inclusive cardíaco, respiratório. 2,3-DPG, diminuição da capacidade de transportar e entregar oxigênio. E G6PD, aumento da fragilidade hemácia. Portanto, eu posso ter anemia hemóide. Aqui
E só para exemplificar os 3 DPG, acompanha comigo, por favor, a linha preta. A curva preta, ela se refere a um pH de 7,4. Quando eu passo para o estado de acidose, por exemplo, a curva amarela, a curva vermelha, desculpe, que é um pH de 7,1, eu entrego mais oxigênio para a célula. Por quê? É fácil. Observa que a pH de O2 está 80 e a saturação na curva preta está de 96. E na curva vermelha está de 89. Portanto, eu estou entregando mais oxigênio para a célula. A 2,3-DPG é uma das coisas, além da acidose, da febre, que desvia a curva para a direita. Ou seja, faz com que você entregue melhor oxigênio para a mitocôndria. Quando você diminui a 2,3-DPG, a curva viria à esquerda dessa curva preta. E, portanto, eu vou entregar pouco oxigênio para a mitocôndria e eu vou levar um indivíduo à hipóxia tissular. Então, a diminuição do 2,3-DPG é nociva para a nutrição, oxigenação celular. Outra coisa importante, quando eu realimento, é que eu ativo o ciclo de Krebs. Né? Eu estou realimentando, eu estou reativando o ciclo de entrega aeróbica. Quando eu reativo o ciclo de Krebs, eu preciso que ele funcione, para ele funcionar adequadamente, de uma boa perfusão, de uma boa oxigenação e de todas as vitaminas do complexo B. Vocês estão vendo aí o ciclo de Krebs na sua configuração. Daqui a pouco vocês vão ver aparecer a NAD, apareceu a NAD, que é a niacina, que é a vitamina B3. Daqui a pouco vocês vão ver a FAD, que é agora ela vai aparecer, que é a riboflavina, que é a vitamina B2. As vitaminas do complexo B, elas participam do ciclo de Krebs. Mas a tiamina é a mais importante na ativação do ciclo de Krebs. E quando eu realimento, portanto, eu consumo vitamina, o organismo começa a consumir vitamina do complexo B, por isso que a gente sempre faz polivitamínico, e tem uma especial atenção para a tiamina. Então, vamos lá, vamos entender o que acontece do ponto de vista celular. Se eu tenho secreção de insulina com tiamina disponível, eu faço o ciclo aeróbico habitual. Agora, se eu tenho perfusão e oxigenação, aí nós vamos reportar o caso número 2, que é aquele garoto de 7 meses, né, que chega com dor abdominal, e faz um quadro de convulsão de difícil controle. Eu tenho perfusão e oxigenação, mas ele recebia extrato de soja, ele tinha um baixo estoque de tiamina. O que ele começou a fazer? Ao invés de fazer o ciclo de Krebs, ele começou a fazer o ciclo de Cori, com produção menor de ATP, e expressão desse ciclo de Cori pela lactatoacidemia. Lembra que o lactato dele vai para 13. Então, quando vocês... Isso é uma regra muito útil, uma regra de ouro para raciocínio clínico. Quando o paciente estiver bem perfundido e bem oxigenado e o lactato, mesmo assim, começa a subir, você tem que pensar na hipótese de deficiência de tiamina. Obviamente que lesão hepática, outras lesões celulares extensas podem dar lactatoacidemia também. Mas não esquecer da deficiência de tiamina. Então, eu tenho a anaerobiose e, portanto, lactatoacidemia. Então, na deficiência de tiamina, eu posso ter o BNDI, né, que, classicamente, o BNDI seco é encefalopatia de velho, úmido é insuficiência cardíaca, o abdominal, que é um pouco menos frequente. O paciente pode chegar com o abdômen agudo, eu já vi em adulto, já vi os 3 várias vezes, mas o mais frequente é o seco. Em criança, eu só vi até hoje o seco e o úmido. O aumento do lactato pode acontecer nos 3. E agora eu queria fazer um resumo de tudo que eu falei para ver se ficou bem claro o que eu propus a apresentar aqui. Então, eu tenho uma privação alimentar, eu vou ter aumento do glucagon e diminuição da insulina, que vai me levar à gliconeogênese numa primeira fase
e, se isso persistir por muito tempo, proteólise. Eu começo a ter, então, perda de peso, depressão de estoque de vitamina e mineral. Eu tenho um mecanismo adaptativo, que é a neoglicogênese a partir da lipólise, já que a insulina é baixa, produzindo próprios cetones, que são lipídios. Quando eu realimento, eu aumento a disponibilidade da glicose, eu começo a ter lipogênese. Numa fase tardia, eu posso ter até esteatose hepática. Eu diminuo a tiamina, porque ela começa a ser usada em grande quantidade no ciclo de Krebs, e eu posso ter o beriberi e a acidose metabólica com lactato acilemia. Além disso, o aumento da glicose pode aumentar a osmolaridade, podendo levar em casos mais raros a coma hiperosmolar e a disfunção neutrofílica, predispõe à infecção. Desculpe também, aqui desconfigurou, tá, nesse computador. A realimentação se dá com aumento da glicose e, portanto, aumento da insulina, levando à retenção de sódio e água, estado hipervolêmico e insuficiência cardíaca. Edema, eventualmente. Um aumento da insulina levará a uma troca transcelular de glicose, potássio, magnésio e fósforo, ou seja, entrada de potássio, magnésio e fósforo para dentro da célula, ou diminuição de magnésio, de potássio e de fósforo. Eles são interrelacionados, todos os médicos em treinamento que passam comigo, eu sempre uso um aforismo, que se um tiver baixo, dose os outros 5. Se um deles, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo ou cloreto estiver baixo, dose os outros, para entender melhor o mecanismo. Esses mecanismos estão intrinsecamente ligados. Você pode ter, pela hipomagnesemia, espasmo, tetania, arritmia, pela diminuição de fósforo, diminuição do ATP, com diminuição da força muscular, com fraqueza, dispneia, mialgia, rabdomiólise, diminuição da 2,3-BPG, entregando pior oxigênio, diminuição do G6PD, podendo levar a anemia hemolítica, alteração ventilatória. Então, basicamente, os mecanismos são interligados e você precisa de prestar muita atenção, porque na realimentação você pode ter manifestações extremamente graves, como o beriberi, a acidose metabólica, a hiperosmolaridade com coma, a alteração respiratória. Então, o quadro clínico, ele se dará nessas 3 premissas aí: hipervolemia com edema periférico, insuficiência respiratória cardíaca, até edema do pulmão, hipopotassemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. Esse é o quadro clínico na realimentação. Eu gosto muito desse esquema de 3 argolas, ou 3 ovos, não sei como vocês estão interpretando, porque pode ter as 3 manifestações juntas, pode ter uma separadamente, pode ter uma prioritariamente ou outra prioritariamente. A monitorização deve ser rígida, então, da volemia, do peso, da diurese, da natremia e fosforemia plasmática, a dosagem de fósforo no plasma. E esses minerais precisam ser monitorizados, potássio, magnésio e fósforo. Então, como é que é a abordagem inicial? Nós já estamos no quarto final da aula. Abordagem inicial do paciente que vai ser renutrido. Primeiro, uma avaliação clínica completa, com história, exame físico. Naquele caso lá do garoto, você vê que a gente deu tiamina, mesmo antes de saber a história do uso de extrato de soja, porque ele apresentava clínica suficiente para subsidiar a nossa conduta, e também porque era um paciente UTI, a mãe não estava naquele momento, e eu não ia ficar questionando a história para começar a tratar. Mas a miúde, né, o paciente que interna para nutrição, ele interna para renutrição, ele interna estável. Então, dá para você fazer uma ótima história dele e um exame físico adequado. Tratar a alteração específica com parasitose e infecção, nós vamos falar um detalhe sobre a reposição de ferro. Tratar a deficiência específica de vitamina e óleo do alimento, na maioria das vezes não tem. Dosar perfil laboratorial de raquitismo, fazer eletrocardiograma, e no caso de hipoglicemia, eu sei que você não tem hipoglicemia, por exemplo.
né? 99% das vezes. Mas no caso de conveniência, doses de pó. O paciente pode vir com quadro de Kwashiorkor. Esse paciente foi um paciente com fibrose cística que apresentava deficiência de zinco. Vocês podem ver as lesões em flexuras, as tendinites. Ele apresentava um Kwashiorkor, então ele tinha edema. E depois do uso do zinco intravenoso, os pacientes de indução parenteral, ele acabou melhorando a pele dele rapidamente. Em 7 dias ele já estava com a pele muito melhor. Na abordagem inicial também, se houver uma resposta inflamatória sistêmica, você tem que controlar. E os exames complementares vão ser de acordo com a doença de base e classificar o risco nutricional. Então, como é que a gente classifica o risco nutricional? Você vai medir a estatura, né, ou a altura, dependendo do comprimento ou estatura, né, e calcular o IMC, jogar nos percentis, ver quanto que ele perdeu de peso em relação ao esperado, ver quanto tempo que ele tem de dias com ingestão abaixo de 75% recomendado, e ver se tem alguma alteração prévia de minerais e a circunferência do braço. Você joga tanto a relação do IMC ou peso para a altura, né, em crianças menores de peso para a altura, e depois de 2 anos de IMC, para a idade, você joga, e os Z-score de braço, você joga no score e faz a avaliação se o paciente é um desnutrido, tem um fator de risco, leve, moderado ou grave. Antes de começar a realimentar, vão ser corridos os estudos minerais, prescreve polivitamina, coenzapamina e prescreve oligoelemento. Nos hipominêmicos eu já entro com zinco de casa, inicial. Essa dosagem. A monitorização, você vai pesar com avaliação de presença de edema e balanço hidrocristalino. Você pode fazer circunferência do braço, que é um bom jeito de você avaliar pacientes, principalmente que estão hipervolêmicos, que ela se altera muito pouco com a volemia. Sinais vitais, a periodicidade vai depender da gravidade do paciente. Então, no início, recomeça a cada 4 horas. E monitorização de saturação de oxigênio, e monitoragem dos casos graves, esse em terapia intensiva. E você deve fazer essa monitorização diariamente ou a cada 12 horas, até pelo menos o 10º dia de terapia. Essa é a monitorização mais rigorosa. A laboratorial, quem passou comigo na enfermaria, nós já estamos acostumados a fazer, essa monitorização, a dos eletrólitos, né, sódio, potássio, todos os minerais, calciônico, magnésio, fósforo e cloreto, é fundamental, sendo que a gasometria, você deve colher uma inicial e manter o controle de gasometria, se precisar, na suspeita de purgação, porque na purgação, no vômito, você pode ter hipoclorimia. Isso na anorexia nervosa, o vômito forçado, a gente vê em alguns casos, com comportamento bulímico. O perfil lipídico, o hemograma inicial, o perfil hepático, então, inicialmente, um perfil total, e os minerais e eletrólitos, você vai monitorizar até o D3 diariamente, e depois a cada 2 dias até o 10º dia, isso porque é um maior intervalo de possibilidade de apresentar assim, realimentação. Como a semi-realimentação está muito relacionada ao aporte energético, a gente começa com 30% da energia, chegando no D3 a 70%, em uma semana com a energia que é preconizada chegar, para o peso que o paciente está. Eu gostaria esse protocolo eu posso passar para todos vocês, mas eu gostaria de ressaltar 2 coisas aqui. Primeiro, a dose de tiamina, que é discutível, de 2 a 5, a profilática. O oligoelemento é indicado 100% para a idade e sem ferro. A gente passa a usar o ferro a partir do 7º dia por causa do potencial oxidante do ferro.
tá? E aqui está a quantidade de minerais que a gente deve usar nesses pacientes, atingindo 100% da quantidade de energia lá pelo 7º dia. A gente tem uma experiência razoavelmente grande em pacientes internados com anorexia nervosa. Aqui no HC da Unicamp, habitualmente eles ficam na enfermaria de psiquiatria. E eu posso dizer que ao longo desses 10 anos, ou mais até, acho que ao longo desses 20 anos, nós tivemos, assim, eu lembro, 2 casos que fizeram estudo metabólico grave, e não tivemos mais que isso, não, com essa atenção clínica laboratorial que a gente dá. Então, já concluindo, qual é o consenso até o momento? Né? A avaliação clínica laboratorial anterior ao uso da alimentação, logo que interno, repor preventivamente vitamina e óleo-elemento, máxima atenção na volemia e minerais, repor os minerais que forem necessários. A vigilância e prevenção são as palavras-chave, e a outra palavra é paciência. A gente sempre tem que imaginar o seguinte: o paciente que chega gravemente desnutrido, o mais frequente é que isso tenha ocorrido durante meses e às vezes anos. Então, e ele fez todo aquele mecanismo de adaptação que eu expliquei para vocês para sobreviver esse tempo. E, portanto, eu preciso de mudar o patamar metabólico desse paciente. Isso requer tempo, paciência e vigilância. E a gente nunca deve esquecer que o protocolo baseado em evidência, ele serve para minimizar a possibilidade de erros, e são fundamentais. Mas, de nenhuma maneira, obedecer aos protocolos de existência e avaliação clínica cuidadosa para atender a demanda e particularidade de cada paciente. Né? A gente sempre aprende tratando os pacientes. E aqui, por fim, tem a bibliografia. Eu fico à disposição para perguntas que possam ocorrer. Agradeço novamente o convite. Muito obrigada, Negrão, pela excelente aula, né? Essa sua palestra ela é muito completa, muito elucidativa. O doutor Sérgio não está conseguindo falar, mas ele pediu para que eu te parabenizasse pela aula excelente.